Capítulo 63 O plano. Então explique bem esse seu plano, disse Mark depois de algum tempo. Ao receber a sua deixa, Alexander começou a explicar o plano. Quanto mais ele falava, mais louco, bem como desconcertantemente lógico, parecia o plano. Você realmente acha que vai funcionar? Perguntou Stella. O início pode muito bem não correr como planejado. Nossas chances são altas, garantiu Alexander. Mas mesmo que meu plano falhe, vocês só precisam fugir. Não podemos abandonar você, disse Diana, finalmente falando. Obrigado por sua preocupação, disse Alexander. Mas eu tenho meus meios. Será muito mais fácil escapar sem vocês por perto. Alexander estava dizendo a verdade. Se tudo desse errado, ele poderia ativar sua transformação, usar névoa venenosa, para afastar os inimigos, e escapar montado em Osha. Seus companheiros simplesmente não sabiam disso. Vamos nos apressar, ou perderemos a chance, disse Alexander, apontando para o grupo do Apega-Pega, que estava claramente ficando cansado. Sem ter muito tempo para contestar, o grupo só pôde seguir em frente com o plano e torcer pelo melhor. Ao chegar à sua posição, Alexander só teve que esperar, pois a trupe tinha uma tela de ação bem definida, o que se devia ao fato de a raposa ter menos velocidade do que o javali, mas vencer o grupo atacante em agilidade. Ou seja, ela não podia correr o risco de fugir deles para uma área mais aberta, e eles não conseguiam alcançá-la devido aos vários obstáculos que ela usava a seu favor. Enquanto esperava, Alexander começou a debater consigo mesmo qual seria o melhor curso de ação a tomar quando chegasse a hora, e um golpe cortante não deve causar muito dano, principalmente se eu tiver que ajustar o golpe quando ele tentar se esquivar. Uma estocada causaria um bom dano. Mas o golpe teria que ser direto, o que torna muito difícil acertar o alvo neste cenário. Acho que o bom e velho golpe contundente terá que servir. Assim que a trupe estava prestes a passar pelo ponto marcado por ele para a emboscada, Alexander ativou esgueirar-se emboscada e camuflou-se na folhagem que ficava bem na beira de onde eles iriam passar. Assim que todos os atores chegaram aos seus lugares, Alexander gritou para a criatura azul em cima do javali, "Ei, chefe!" Mas as palavras que saíram da sua boca não estavam na linguagem universal, e sim na linguagem Goblin, pois, graças à habilidade avaliar, ele sabia que ela era um Hobgoblin Rider. O Hobgoblin agiu como esperado e desacelerou um pouco o Presas de Ferro para olhar na direção de onde vinha a voz que o chamava. Mas mesmo com seu olhar aguçado, tudo o que ele conseguiu ver foi a vegetação. A raposa, que não teve nada a ver com isso, acelerou e tentou fugir ao perceber esta grande oportunidade. Infelizmente para ela, o que esperava não era a sua tão desejada liberdade. Assim que a raposa se aproximou da vegetação densa à sua frente, Osha, que já estava lá esperando por ela usando emboscada, a emboscou com uma forte mordida e prendeu-a no chão com uma das suas patas dianteiras. A raposa uivou alto de dor, mas, como não podia fazer nada diante da força avassaladora de Osha, ela logo foi subjugada. Ela só não morreu porque Osha, que não estava interessada em matá-la, apenas a lançou contra uma árvore e investiu contra o Presas de Ferro. O aparecimento de Osha, uma criatura de segunda evolução, despertou o Hobgoblin de sua confusão e ele avançou corajosamente em direção a ela para recuperar sua presa. Mas era exatamente isso que Alexander estava esperando. Assim que o Hobgoblin avançou contra Osha, Alexander energizou sua lança e saltou sobre ele, desferindo um golpe com o contrapeso da lança. O Hobgoblin ficou surpreso, para dizer o mínimo, quando viu Alexander surgir de onde não deveria haver nada para atacá-lo. Mas mesmo nesse tipo de situação, seus instintos falaram mais alto e ele tentou se esquivar. Sabendo quão afiado era o instinto de um monstro de segunda evolução, Alexander já estava preparado para corrigir a trajetória do golpe. E com alguns pequenos ajustes de trajetória, ele acertou em cheio a cabeça do Hobgoblin. O golpe de Alexander foi tão forte que o Hobgoblin foi arrancado da montaria e sua cabeça emitiu um estalo nauseante. Craque! Ao sentir a queda de seu mestre, o grande javali quis voltar para ajudá-lo, mas não teve como. Além de não ser particularmente hábil em mudar de direção, ele ainda estava em rota de colisão com um dos seus predadores naturais.
Ao ver que já havia feito sua parte, Alexander estava pronto para deixar o resto para os outros membros da equipe quando percebeu que o Hobgoblin deixou a sua lança cair devido à queda. E ao ver essa grande oportunidade, ele pegou a arma, pois isso facilitaria a luta de seus companheiros contra o Hobgoblin. Com a arma em seu poder, Alexander decidiu fazer uma pequena pausa para ver o que estava acontecendo ao seu redor. Mas bastaram alguns olhares de relance para ele saber que tudo deveria acabar bem. Ocean, que normalmente deveria ter alguma dificuldade contra inimigos de pele grossa e com camadas de gordura, estava se saindo muito bem. Mas isso não surpreendeu muito Alexander, afinal, os javalis são presas naturais dos lobos, e Ocean estava acima do presas de ferro e em evolução. O que realmente o surpreendeu foi ver que seus companheiros acertaram o tempo certo da luta. Eles não devem ter problemas em lidar com o Hobgoblin agora que ele foi desarmado e Mark pode usar o Vontade de Ferro, concluiu Alexander em seus pensamentos antes de entrar na densa vegetação e desaparecer nela. Assim que Alexander desapareceu na vegetação, o Hobgoblin já estava de pé e pronto para receber o ataque de Mark, ainda que desajeitadamente. Pouco antes da colisão entre eles, Mark ergueu seu escudo e começou a acumular energia. Carga! Gritou Mark antes que sua velocidade aumentasse e sua investida se transformasse em um golpe de carga. A investida surpreendeu o Hobgoblin, que foi bem empurrado para trás, e Mark aproveitou essa abertura para acertá-lo com alguns golpes de espada. Mas seus ataques foram interrompidos por uma grande parede de fogo que apareceu sem qualquer aviso ao redor do Hobgoblin. O Hobgoblin gemeu de dor por causa do fogo, mas ele não foi o único. A mão que Mark segurava a espada também foi pega pelas chamas, e mesmo a sua vontade de ferro foi capaz de protegê-la completamente do fogo. Não era preciso ser um gênio para saber de onde veio o fogo, mas esse não foi o problema. O problema foi que Mark não suportou segurar a espada devido ao calor e foi forçado a largá-la. O Hobgoblin, que estava coberto de queimaduras e completamente furioso, não deixou passar a oportunidade e iniciou seu contra-ataque. Antes que a espada esfriasse o suficiente para Mark usá-la novamente, o Hobgoblin investiu contra ele e lhe deu um forte soco no estômago, que o empurrou para trás. O Hobgoblin tentou perseguir Mark para continuar seu contra-ataque, mas ele foi interceptado por uma grande esfera de água em alta velocidade que explodiu e o jogou para longe. O grupo ficou meio perdido até que uma voz rouca, abafada e um tanto forçada, mas estranhamente familiar, os repreendeu, e vocês só foram encarregados de derrotar o Hobgoblin Rider porque ele perdeu a maior parte de seu poder de combate quando foi arrancado de sua montaria. E ainda assim vocês estão perdendo para um cavaleiro desmontado e desarmado. Ao ouvir a repreensão, o grupo teve certeza de que foi Alexander quem repeliu o Hobgoblin, mas nenhum deles conseguiu vê-lo. O que você está esperando para esfriar sua espada com a água que sobrou do meu feitiço, Mark? Perguntou Alexander, exasperado. Um convite? Essas palavras pareceram fazer um clique na cabeça de Mark e ele mergulhou sua espada na poça de água que se formou quando a bola de água explodiu. Alexander não parou por aí e mudou seu foco para Diana, e Diana, cancele qualquer feitiço de regeneração que esteja usando em Mark e concentre-se em outros feitiços. Quando precisar curá-lo, use curar e evite as mãos dele. Diana não entendeu muito bem os motivos de Alexander, mas confiava nele o suficiente para obedecer ao seu comando. Por último, mas não menos importante, Alexander deixou uma última frase sem destinatário. Mas todos sabiam quem era. Façam apenas o que a situação permitir, ou a vontade de se provarem acabará matando todos vocês. Essa frase contundente obviamente deixou Estela sentida, mas ela não tinha como argumentar. O erro dela realmente poderia ter custado a vida de Mark se a situação não estivesse tão favorável. Ao sentir que a sua intervenção não era mais necessária, Alexander não falou mais, deixando claro que esta não era sua tarefa. Sem Alexander como referência de liderança, o grupo acabou ficando um pouco tumultuado. E isso fez com que a colaboração entre eles exigisse mais esforço para compensar a perda de eficiência. Sentindo esse vácuo de liderança, e possivelmente temendo ser atingido por outro feitiço, Mark assumiu esta posição para decidir por si mesmo o melhor momento para receber apoio mágico.
A capacidade de liderança de Mark deixou a desejar em comparação com a de Alexander, que também não era perfeita. Mas, para sua primeira vez, ele se saiu bem, especialmente em um grupo recém-formado. Envolvido por sua vontade de ferro, e recebendo diferentes tipos de apoios mágicos, Mark conseguiu empurrar cada vez mais o Hobgoblin Rider. Quando a vitória dele sobre o Hobgoblin estava quase certa, o mesmo tentou se virar e fugir. Mas assim que fez isso, uma grande figura saltou da vegetação com enorme destreza e mordeu seu pescoço. O impulso do animal fez com que ele e o Hobgoblin rolassem um pouco no chão. Mas em nenhum momento a figura soltou o Hobgoblin, e em nenhum momento o Hobgoblin parou de se debater e se contorcer. A figura obviamente era Ocean, mas a maneira como ela se contorceu no ar para ajustar sua mandíbula da melhor maneira possível pareceu mais felina do que canídea. Quando o impulso do salto de Ocean terminou, o corpo do Hobgoblin Rider já estava mole e sem vida na boca dela. A forte compressão de sua mandíbula esmagou seu pescoço em pedaços.